Olá, sejam todos muito bem-vindos. Corta, depois vai. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui em mais um podcast do Portal Saúde Concept e também da revista Saúde Concept. Hoje temos o prazer de receber a doutora Isabela Guimarães, do Centro Aliviador de Xanxerê. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu que agradeço, Fábio, e olá a todos que estão nos ouvindo hoje. E tu quer me... Eu acho que corta. Tudo bem, tudo bem. Fica tranquila, tem uns Tá, reportes para isso aí. tá. Doutora, primeira pergunta. A sua formação, a doutora veio da onde? Há quanto tempo está formada? Bom, eu me formei na Federal de Santa Catarina, na UFSC, né, já em 2006. Depois fiz residência em clínica médica, depois fiz a reumatologia na Federal do Paraná e posteriormente fiz minha pós-graduação em dor no Albert Einstein, em São Paulo. Perfeito. A medicina é uma evolução constante. É constante, é um estudo constante, a gente não consegue parar de estudar. Essa é uma realidade. E fazer essa formação de reumato eu sempre quis, e dor foi uma coisa que foi ao longo do caminho, que no começo eu me sentia frustrada de às vezes não conseguir resolver todos os problemas dolorosos dos meus pacientes, e isso me fez buscar mais e mais conhecimento. Por isso que a gente acabou abrindo a clínica também, voltada para pacientes com dor crônica, porque mais de 90% das queixas de um consultório de um reumatologista é de dor crônica. 90%? Mas provavelmente mais ou menos isso, porque assim, as nossas doenças reumatológicas, elas cursam com muita dor. E às vezes você trata um paciente com uma artrite reumatoide, por exemplo, que acaba levando o inchaço nas juntas, principalmente de manhã cedo, e se você não trata também leva a deformidade. Às vezes o paciente não consegue segurar uma caneta na mão por causa da artrite, e às vezes você resolve a artrite, o paciente desincha, ele já tem a mobilidade normal, mas a dor persiste. E isso é diferente do tratamento de uma doença reumatológica para um paciente que tem a doença reumatológica mais a dor crônica. Tanto que, assim, hoje em dia, a dor crônica, ela não é mais vista como só um sintoma de uma doença. A dor crônica em si, ela é vista como uma doença também, e acomete mais ou menos 40% da população mundial. Nossa, não sabia desse número, 40%. E a dor crônica virou não um sintoma, e sim uma doença, uma Isso, coisa principal. isso. Porque assim, a gente tem que diferenciar, Fábio, a dor aguda de uma dor crônica, porque elas têm mecanismos diferentes. Por exemplo, se você colocar tua mão aqui, me dá tua mão, e eu bater nela, você vai ficar com uma dor, mas dali a pouco ela passa. Mas se eu pegar aqui e ficar batendo na tua mão, um dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, 3 meses, isso é uma dor crônica, é um incômodo. É um incômodo, é aquele negócio assim que é diferente de você, ele não vai passar, fica aquela coisa ali. E o que que acontece? A dor crônica a gente considera uma dor que dura mais do que 3 meses. Ela pode ser localizada, ela pode ser generalizada, mas mais do que 3 meses a gente já tem uma alteração no sistema nervoso central, que é o cérebro, os nervos, que mesmo que você não tenha lesão nenhuma, aquele estímulo doloroso ele continua. Então, por isso que o tratamento de uma dor aguda, ele não serve para quem tem dor crônica, ele acaba tendo um tratamento completamente diferente. E a qualidade de vida de uma pessoa que tem dor todo dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e assim por diante, a qualidade de vida vai lá embaixo, né? Então, foi por isso que eu realmente resolvi buscar me especializar mais na dor, porque realmente dos meus pacientes é o que eu mais escuto no dia a dia. Perfeito, que bom, muito bom saber disso. E você buscou uma solução para eles, porque existe um problema, e tem a dor crônica. E quando você falou isso aí, você imagina o que impacta na qualidade de vida da pessoa. Eu imagino, ter que perguntar quantos casos, pessoas que têm dor crônica, que desencadeiam outras questões como depressão, porque com dor crônica você não tem, teoricamente, momentos alegres, quase nada.
Então, Fábio, a gente entra numa questão bem importante. A dor crônica, ela depende de um tratamento multiprofissional e uma avaliação biopsicossocial, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia para avaliar pacientes com dor crônica. Por isso que um paciente com dor crônica não pode ser avaliado numa consulta de 15 minutos, por exemplo. Hum. Você leva 1 hora, 1 hora e meia para poder entender tudo o que está acontecendo com o paciente. E realmente, uma das coisas que acontece com muita frequência para esses pacientes que têm dor é que, como não tem nada, não está com o braço quebrado, não está com uma lesão de pele, as pessoas não acreditam que o paciente tem dor, tá? Olha só. A família não acredita, muitos médicos e outros profissionais de saúde também não acreditam. E então esse paciente ele começa a ficar ansioso, porque as pessoas não acreditam no que ele fala, fica assim: "Ah, aquela pessoa chata que só reclama, tá bem, tá bonita, tá corada, ah, deu uma risada aqui e ali". Não, às vezes a pessoa realmente está sofrendo e ela não consegue demonstrar isso para as pessoas além de se queixar. Então, a gente tem que validar a dor do paciente. A gente sabe que essa dor é real, não é coisa da cabeça do paciente. Então, a dor ele realmente sente ela, e então, assim, acaba ficando ansioso, deprimido, às vezes se fecha, às vezes aquela pessoa que tem até uma dificuldade de trabalhar, tem dificuldade de fazer as suas coisas em casa, suas atividades de vida diária, aí é o preguiçoso. Então, assim, essa validação da dor e do que o paciente sente, ela é muito importante, porque daí fica ansioso, depressivo, começa a ficar com alteração de memória, distúrbio de sono, fadiga e acaba indo um bolo de neve. Chega um momento, se você não intervir de forma correta para esse paciente fazer um tratamento multiprofissional, multimodal, ele não melhora. Então, quando você avalia um paciente com dor crônica, é importante avaliar também todo esse aspecto psicológico também. Então, além do médico para fazer esse tratamento medicamentoso e guiar todos os tratamentos multiprofissionais que esse paciente precisa, precisa avaliar se ele necessita de uma terapia cognitivo-comportamental com psicóloga, se precisa de uma avaliação mais profunda com psiquiatra por quadros depressivos, porque assim, as áreas emocionais, elas estão relacionadas com as áreas de dor, de controle da dor no cérebro. Hoje em dia a gente sabe que através de imagens de ressonância magnética funcional, que um cérebro de uma pessoa que tem dor crônica ou que tem depressão ou outra alteração neuropsiquiátrica é diferente de uma pessoa que não tem nenhum problema, tá? Existem áreas no cérebro de pacientes com dor crônica que elas não funcionam direito. Tem as áreas que são as emocionais, as áreas de localização da dor, as áreas que controlam a dor. Então, nesse paciente com dor crônica, acaba que algumas áreas são mais afiladas, umas que provocam, que sentem a dor, elas acabam aumentando de tamanho. Então, isso já é provado. Esses pacientes, eles têm a dor, não é que é coisa da cabeça, mas é um tipo, é o processamento Sim. da dor no nosso sistema nervoso central que ela é diferente. Então, o exercício físico é importante, o acompanhamento psicológico é importante, outros tratamentos, a nutrição também entra, uma alimentação saudável também é importante para pacientes com dor crônica. E mais diversos outros tratamentos, mas sempre buscar tratamentos que sejam, cientificamente comprovados, tá? Uma das coisas interessantes é que, assim, as medicações que a gente usa para dor crônica, elas resolvem cerca de 40, 60% dos casos, assim, dão uma melhora, Uhum. mas elas não têm um controle completo da dor. Por isso que a gente acaba tendo todos esses outros tratamentos envolvidos
para controlar esses pacientes, para melhorar a qualidade de vida e diminuir a intensidade da dor. Perfeito, muito bom você falar isso. E é bem importante também você falar sobre isso, que não é, eu acho, não. É provado cientificamente com imagem de ressonância, com tudo, que existe realmente isso aí. Sim, Então, isso é provado, né? É um achismo bem sim. legal isso aí, né? Uma pergunta, existe um número de doenças hoje, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é uma doença crônica sem cura ou ela tem cura? Ainda não se fala em cura em artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? Tem presença de exames de sangue que podem ser positivos ou não. A gente seguia muito pela clínica do paciente, que é aquela dor e inchaço nas juntas, principalmente de manhã cedo, acorda com aquela rigidez matinal e parece que dá aquela melhorada ao longo do dia, depois quando dorme volta a inchar tudo de novo. Uhum. Mas assim, como é uma doença autoimune, ainda não se tem cura, mas a gente tem muito controle da doença, a gente tem uma gama de medicações para controle da doença, tá? Então, assim, quanto mais precoce feito o diagnóstico, melhor a evolução do paciente e mais difícil evoluir com dor crônica. Nos pacientes que têm artrite reumatoide, mais ou menos 50% vão evoluir com dor crônica também. E uma coisa que é interessante falar, Fábio, que assim, não é porque que alguma coisa dói que é tudo fibromialgia. Hoje em dia se fala muito em fibromialgia, a gente vê muitos pacientes já chegando com esse diagnóstico no consultório, mas o diagnóstico diferencial, ele é extremamente importante. Existem algumas doenças, por exemplo, dentro da reumatologia, existem as espondiloartrites. Uma das mais que a gente mais fala é da espondilite anquilosante, que é uma doença muito confundida com fibromialgia, principalmente em mulher jovem. Antigamente era considerada uma doença mais masculina, mas hoje não. Hoje em dia a gente sabe que tem muita mulher com doença. O que que acontece? A espondiloartrite, ela dá dor. Ela pode dar artrite, ela pode dar dor nas costas, que geralmente é aquela dor nas costas que a pessoa já acorda com ela, tem aquele travamento na coluna, começa a caminhar, dá uma melhorada, passa o dia bem, dorme, acorda com aquela dor novamente. E isso é importante também porque em algumas situações, essas pacientes, elas acabam tendo uma entesite. O que que é isso? É uma inflamação onde o tendão se insere no osso. Então, imagina que a gente tem tendão e osso no corpo todo. Então, às vezes, a paciente tem dor no corpo todo. É um processo inflamatório de doença dessas espondiloartrites e acabam sendo tratadas como fibromialgia. Então, assim, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial porque um tratamento difere completamente do outro. Uma outra doença mais simples, que eu acho que todo mundo tem mais conhecimento, que é a alteração da tireoide. Por exemplo, um hipotireoidismo descontrolado pode dar dor no corpo todo, fadiga, sonolência, alteração de memória, sintomas muito semelhantes com fibromialgia. Mas se você repor o hormônio da tireoide, o paciente melhora. Olha só. Então, assim, a avaliação que eu te falei, fazer aquela avaliação completa do paciente, com todo o histórico, com tudo que está acontecendo, que é a avaliação biopsicossocial, vendo o que que o paciente trabalha, como que é na família, como que é a aceitação da família também dessa dor que o paciente tem, tudo isso entra numa boa avaliação de dor crônica, porque às vezes você acaba tirando esse diagnóstico. Poxa, não é isso, é outra coisa. Então, assim, o tratamento de uma é um, o tratamento de outra é outro, e não quer dizer que não tenha. Muitos pacientes têm dor crônica e uma doença reumatológica concomitante. Então, só que você tem que prestar atenção nisso, porque os tratamentos são diferentes. Não quer dizer assim, o paciente tem espondilite, melhorou da espondilite, mas tem dor ainda. Poxa, então vamos investir no tratamento da dor também, porque a espondilite está controlada. Então, isso é uma coisa importante desse acompanhamento contínuo também, né? Então, isso não adianta o paciente ir, constar uma vez, começar o tratamento, aí às vezes fica melhor, larga tudo.
aí volta com todas as dores novamente, todas as juntas inchadas. Então, acompanhamento contínuo de pacientes com dor crônica e com doenças crônicas, o acompanhamento é crônico também. Eu brinco que é quase um casamento comigo, né? Porque Com vai, certeza. vai para por bastante tempo, né? É importante ter essa visão, né, doutor? Muito legal isso aí. E é isso aí, da pessoa entender a importância e a gravidade disso, que você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava em relação a isso, né? A pessoa tem, vai falar artrite, mas é uma questão só. Aí tem a dor crônica, então dói, dói, dói. Aí desencadeia a parte psicológica. Daqui a pouco uma depressão, um desânimo, uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, com N doença. Pode estar na terceira doença porque não tratou a primeira aqui. Sim, Então, esse tratamento, já falou crônica, então é pro resto da vida, mas com qualidade de vida, esse é, restante de vida. é, Que seja longo, mas que tenha sim. qualidade de vida. Eu sempre comparo, assim, as doenças, que essa questão de, tem cura, não tem? Não, pensa quem tem pressão alta, por exemplo, né? Hipertensão essencial, que você não descobre a causa, é a principal causa de pressão alta na população. Você não toma o remédio só quando a pressão sobe. Você toma ele para o resto da vida, né? Pode ir ajustando ao longo do tempo, mas toma o resto da vida. Com doenças reumatológicas e com doenças, com dores crônicas, é a mesma coisa. Você vai tomar a medicação provavelmente por bastante tempo, mas isso não quer dizer que tenha necessidade de tomar medicação sempre, para o resto da vida, se você investir principalmente no tratamento multiprofissional, né? O acompanhamento médico, guiando os outros tratamentos, de preferência sempre tendo um bom contato com os outros profissionais que estão atendendo esse paciente. Então, assim, pensando nos tratamentos, no tratamento multiprofissional de pacientes com dor, a gente pode fazer acupuntura, né? Uma técnica milenar que realmente tem efeito hoje em dia. A gente sabe que ela funciona pela mecanismo neurofuncional que ela tem, aumenta a endorfina endógena e outras substâncias que aliviam a dor. Fisioterapia e exercício físico é um tratamento que já tem benefício a curto prazo e também a longo prazo. Os pacientes que mais melhoram da dor crônica são os que realmente investem em atividade física. Olha só. Mas existe ainda aquele medo. Eu vou me mexer, vai doer mais. Sim, no começo provavelmente vai doer mais porque a musculatura ela não está acostumada. Mas o próprio músculo também libera hormônios que também melhoram a dor, tá? Então é importante a pessoa fazer algum tipo de exercício, nem que seja começar com alongamento em casa e depois partir para outros. Então eu gosto muito dos pacientes fazendo fisioterapia e logo em seguida um educador físico ou um personal na academia avaliando todo aquele paciente, porque você tem que começar devagar e sempre, mas tem que começar devagar e tem que começar por algum lugar. Então, o Pilates também é bem interessante. A parte psicológica que a gente estava falando, pacientes com dor crônica se beneficiam muito de terapia cognitivo-comportamental e de terapia de aceitação e compromisso, que são feitas por psicólogas. A, a parte nutricional, às vezes uma avaliação nutricional, alimentação saudável é super importante. Hoje em dia se fala muito também, não só em dor crônica, mas em praticamente todas as doenças hoje em dia, do funcionamento intestinal. Tá ligado, né? Tá ligado, Ligado. tá interligado. Então, assim, é muito comum eu perguntar para as minhas pacientes em relação ao funcionamento intestinal. E eu te digo que eu acho que mais de 80% tem constipação ou síndrome do intestino irritável, com diarreia também. Então, assim, a microbiota intestinal, ela também pode piorar a dor crônica. Eu não vou dizer assim alimentos inflamatórios,